a todo vapor. E agora mudaram o nome. Eu tenho um amigo que recentemente, conversando comigo, ele disse: olha, a Job tem uma vantagem. Eu disse: qual é a vantagem? Não tem envolvimento emocional. É um negócio. Ele não mudou, não, só mudou o nome. É a mesma coisa, não é? Mas não pecar contra a castidade é o 6º mandamento. O 7º mandamento: não furtar. Eita, mas eu tinha vontade de ter um celular desse. Eu tinha vontade de ter um celular desse de cabos. Será que eu vou conseguir? Mas, rapaz, ele deixou aqui e foi embora. Não tem nenhuma câmera aqui. Eu vou levar. Se ele reclamar, é assim hoje. Antigamente eu me lembro que quando a gente chegava em casa, com uma lapiseira que encontrou no pátio do colégio, minha mãe dizia: leve de volta. Entregue à professora e diga: professora, eu achei na calçada do colégio. Procure saber de quem é. Hoje em dia, será que é assim? Aí eu pergunto: será que a gente está aprendendo os 10 mandamentos ou a gente esqueceu os 10 mandamentos? No 8º mandamento, eita, esse é outro bom: não levantarás falso testemunho. Olha, eu não queria dizer não, mas eu acho que... Você tem certeza? Você vai ter coragem de apontar o dedo? Quando você aponta o dedo para lá, tem no mínimo 3 voltando para você. Ó. No mínimo 3. Será que a gente, de vez em quando, não levanta o falso testemunho para se livrar de um problema que é nosso, para esconder as nossas fraquezas? Não desejar a mulher do próximo era outra confusão também que estava acontecendo. Porque o camarada chegava e dizia: eu sou mais rico do que você e sua mulher agora é minha. Na época lá dos 10 mandamentos. Hoje em dia é diferente. A mulher que diz: não quero tomar não, vou ficar com isso aqui. Ou vice-versa também, né? Pelo menos está equilibrada a balança, mas não desejar a pessoa do outro. E por último, no 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Mas meu carro é muito bom, mas o de volta é melhor. Te amo? Ai, Maria, eu comprou agora, foi um Corolla. 0. E a gente enche a boca para dizer 0. Se o teu é um 2015, bom é o de ti, não, bom é o meu, que é meu, comprei, paguei, não devo mais. É assim. Mas qual é o maior mandamento? Essa pergunta foi feita a Jesus. Um doutor da lei, um dos fariseus, doutor da lei, que tinha feito calar a boca dos saduceus, perguntou a Jesus: mas dentre os 10 mandamentos, Senhor, qual tu que dizes que és o Filho de Deus, qual tu elegerias como mais importante? Ele disse: são 2. Resumindo os 10 mandamentos em 2. Em 2? Sim, em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí a gente faz a reflexão dos 10 mandamentos. Quais daqueles mandamentos a gente queria que fosse usado contra a gente? Ou que não fosse tido como, por exemplo, eu posso roubar Rubem Júnior. Porque Rubem Júnior, eu não quero roubar ninguém, não quero que ninguém me roube. Não é assim? Então, se eu não quero roubar ninguém, não quero que ninguém me roube, está tudo ok. Ou não está? Eu não quero cobiçar a coisa alheia. Eu não quero cobiçar o que o outro tem. O que o outro tem para ele é dele, não é meu.
eu quero cobiçar o que é meu. Eu quero ter o que é meu e respeitar o que é do outro. Se eu conseguir fazer isso, eu não irei mais me preocupar com a vida alheia. E se eu, por acaso, honrar meu pai e minha mãe, porque eu, como pai e hoje como avô, quero que meus filhos me honrem. Ou não. Ou você quer que seu filho apareça nas páginas policiais, como, às vezes, não é aquele ladrão que está com um revólver na mão, que roubou uma galinha, mas você quer que o filho seu apareça no jornal dizendo fulano de tal, que você sabe que é seu filho, sua filha, é corrupto, tirou o dinheiro da saúde, tirou o dinheiro da educação, para em benefício próprio comprar um iate, comprar uma mansão. Você quer isso? E se você não faz isso, eu mesmo já levei muito nome de besta. Tu é besta. Eu disse, eu não, eu só é sabido, porque eu só tenho o que eu posso. O que eu não posso não é meu. E se eu quiser ter, trabalho. Por que é que ele conseguiu e eu não consegui? Porque eu não me dediquei. Tem uma história muito interessante que eu vi essa semana. Um dos homens mais ricos do mundo, Steve Jobs, é um americano famoso, né? Acho que vocês já ouviram esse nome. Ele foi dar uma entrevista e uma repórter perguntou: Senhor Steve Jobs, como é que o senhor se sente sendo um dos homens mais ricos do mundo? Num mundo desigual de pessoas pobres, e blá blá blá, e pessoas passam isso, passam aquilo outro, Aí ele olhou para ela, não respondeu nada. Puxou a carteira, pegou um cheque, assinou em branco e deu a ela. Ela ficou revoltada. É um absurdo, o senhor está pensando que eu sou venal, eu não sou venal, eu não sou isso, eu não sou aquilo outro. E deu um rela gigante nele. E ele calado. Aí ela disse, a pergunta que eu fiz ao senhor não respondeu. Como é que o senhor se sente sendo um dos homens mais ricos do mundo? Tanta gente pobre, apesar do senhor dar emprego a muitas pessoas, mas tem milhares de pessoas por aí, o senhor tem bilhões de dólares na sua conta pessoal. Aí ele olhou para ela e disse, é que eu não perco as oportunidades. Ele quis ser rico. O ônus ou o bônus do que ele faz, só ele responderá. Eu não vou me preocupar o que é que Steve Jobs vai fazer quando chegar lá na parte espiritual. Problema dele. Eu tenho que me preocupar comigo. Que muitas vezes Jesus bateu na minha porta pedindo um prato de comida e eu tinha para dar e não dei. Eu tenho que me preocupar com os meus atos e não com os atos alheios. Tudo isso está incluso no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, como eu gostaria de ser amado. Se você tivesse com fome e você me encontrasse e eu estivesse comendo um hambúrguer desse também, porque gordo come. Olha, gordo come. E agora tem uma história de uma coca de 600, zero. Aí a gente pede logo, não, e tem um mais exagerado que diz, é uma de 1 litro mesmo. Aí a gente come aqui. Eu comi um hambúrguer em Maceió chamado Passaporte. Eu comia quando eu era pequeno. Quando eu era jovem, eu comia 3. Ontem eu quase não como um só. Mas é enorme. É um negócio assim gigantesco. Não sei se aqui alguém conhece. Fica ali na entrada de Maceió, na Praça do Centenário. Primeira grande praça que tem em Maceió. A praça estava linda, bem iluminada ainda com a iluminação do Natal. E aí eu digo, aí chega a pessoa para mim, aí você gostaria de que você ou eu encontrar Tião, com esse bigodão branco dele. Nós dois, né, Tião?
cabelo branco, bigode branco, sabe? Tem uma diferença de idade, ele é mais novo. Aí veja só, aí eu chego e encontro Tião lá no passaporte do Gaúcho, comendo lá. Eu como esse passaporte desde que eu era menino. Comia 3 hoje para comer um, deu trabalho, já disse isso. Aí eu chego lá, tá Tião, e eu tô liso. Aí eu digo, Tião, me dá um, paga um para mim? Aí Tião disse, você confessa, rapaz? Ou vice-versa. Eu estou lá comendo, chega a Tião, no máximo eu vou dar um pedacinho desse aqui, tá? Aí pego o menor pedaço, sabendo eu que não vou comer tudo. Eu quero que façam isso comigo? Acho que não. Vou mais além um pouco. Não cobiçar nada dos outros. Zero. Se eu não cobiçar o que é dos outros, pode ser que alguém não cobice o que é meu, né? Porque o exemplo é importante. O exemplo em tudo é importante. O exemplo de fazer o bem sem olhar a quem é um exercício. Você sabe por que eu estou gordo assim? Porque eu não faço exercício. Porque se eu fizesse exercício para queimar mais gordura do que o que eu como, eu seria magro. Pelo menos mais magro. E eu já perdi alguns quilos, viu? De vez em quando eu puxo a calça para cima. Está começando a cair. Mas vejam que coisa interessante. Mas eu como demais ainda. Se eu como demais, eu estou tirando o direito de alguém comer. E eu não me ponho no lugar dele. Porque o ato de querer para mim, porque eu querer para os outros o que eu gostaria que fizesse comigo, é me colocar no lugar de. Esse sim é um grande mandamento. Quando a gente começar a ter essa junção, mas não é só de alimento, é de afago. Porque muitas vezes, ele ainda se sabe bem disso, um olhar vale mais do que 1000 palavras. Basta que aquele olhar seja sincero, seja verdadeiro, que aquele afago seja belo. Vou dizer o que você me disse aqui agora à noite, ainda assim. Eu estava sentadinho ali, esperando a hora de fazer a minha fala. Isso não é palestra, não é uma pequena fala. Ela chegou assim, me dê as suas mãos. Que coisa linda. Quando eu abracei, disse, esse abraço foi energizado. Foi assim, assim. Nem pedi nada, nem ela pediu nada para me fazer esse carinho, esse afago, essa demonstração de amor. Mas não é amor carnal, é amor fraternal, que você pode fazer com um pedinte na rua. Ah, mas ele fede. Quando você morrer, o espírito não morre, né? Desencarna. Quando você desencarnar, e por acaso você ficar ali perto um pouquinho, algumas horas, que sua sensibilidade está um pouco mais aguçada, você vai começar a sentir um cheirinho desagradável. É você. É você. E não é um cheirinho de sovaco, não. É pior. Então, eu quero compreender o ensinamento de Jesus sobre quais aspectos eu devo me dedicar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só. Fácil? Não é. Difícil? Não é. Porque aqui na Terra, não vou falar de Jesus. Jesus era um ser crístico tão além de nós, é um ser tão além de nós, que não dá para comparar. Vamos falar de Chico Xavier? Vamos falar de Emmanuel? Vamos falar de Bezerra de Menezes? Vamos falar de tantos outros, de Divaldo Pereira Franco, de tantos outros que passaram aqui com uma única irmã Dulce.
Madre Teresa de Calcutá, os grandes Dom Helder e tantos outros que com as suas dificuldades passaram aqui só para amar o próximo como eles gostariam de ser amados. Só isso. Só isso. Mas a gente não consegue ainda. Não se desespere. Tinha um conjunto chamado Menudo que dizia: não se reprima, não se reprima. Não era antigo, eu estou ficando velho. E os meninos do Menudo também já estão todos 50, tá? Não se reprima, sabe por quê? Porque nem eu, vou falar de mim, melhor, né? Para não falar de ninguém, porque aqui eu sei que tem espíritos evoluídos, encarnados e desencarnados, porque quem pensa que tem cadeira vazia aqui está absolutamente equivocado. Daí isso ainda assim, as cadeiras estão cheias, tem gente em pé. Imagine o cara botar um espírito que desencarnou e morreu para vir para cá para me ouvir falar. Olha que responsabilidade. Porque ele precisa ouvir o que eu vou dizer. Então, vejam só. Não se reprima, porque você também não é perfeito. Quantas vezes Chico Xavier conta em seus livros que contam a história de Chico, ele diz: por que eu? É a história do avião, né? Ele ia de Minas para o Rio de Janeiro, participar de um programa que pegou uma turbulência, o avião começou a tremer, eles que todo mundo gritava, todo mundo desesperado. E se eu comecei a gritar também, porque estava todo mundo gritando. Aí só Maria vai com as outras, né? Ainda bem que Chico também era. Aí começou a gritar, desesperado. Daqui a pouco aparece a outra vez, está gritando por quê? Se o avião vai cair, e daí? Mas eu vou morrer, e daí? Comporte-se. Se acalme. Você é um homem de pouca fé. Olha, Chico Xavier foi advertido que era uma pouca fé. Imagine Rubem Júnior. Então nós precisamos rever as nossas forças de fazer o bem. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas também assim disseram. Isso está no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 12. Porque também a gente no Espiritismo é muito acusado de não falar da Bíblia, né? Todos os textos do Evangelho segundo o Espiritismo vem pressuposto de uma versão bíblica que você pode conferir lá. Se você quer viver no reino dos céus, comece a construí-lo aqui. Com as suas relações, com as pessoas com as quais você diz: eu já ouvi tanto isso, eu amo você. Alguns, eu amo você. Alguns amam porque está precisando naquele momento. Depois que passa aquele momento, quanto tempo faz que eu não lhe vejo? A gente faz isso com quem está encarnado, imagine com Jesus. Quem hoje, por exemplo, pensou, ao acordar, de uma pessoa ou de uma situação que foi desagradável para a gente? Quem pensou? Não precisa responder, isso é exame de consciência. Quem está em casa também pode fazer esse exame de consciência. Quem pensou hoje de que eu poderia ter agido de outra forma com determinada situação em relação a fulano, cicrano ou beltrano? Mas se amanhã acontecer de novo, aí você vai ter que agir de forma diferente. Porque muito será cobrado a quem tem consciência. A quem não tem consciência, não sabe o que está fazendo. Mas se você se dedica
aos ensinamentos do Cristo, seja no Espiritismo, no Cristianismo, na Igreja Católica, na Igreja Protestante, seja onde for. Se você for estudar o que Cristo nos ensinou, você vai ver que tudo está resumido a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ah, mas é perigoso. Sabe por quê? Porque Walter, eu conheço o Walter. Eu já conheço ele. Conheço o Walter há 30 anos, 40. Ficando velho, Walter. Trabalhando lá atrás na rádio difusora. Ele tinha novinho. Eu era novo, mas já era mais, eu sou mais velho que o Walter. Aí agora, não, já conheço o Walter. O Walter é assim mesmo. Não, o Walter não é assim mesmo, não. Eu tenho que dizer, Walter, por que você fez isso comigo, meu irmão? Você gostaria que eu fizesse com você? Aí ele vai dizer, gostaria. Então, tudo bem. Mas eu sei que ele não vai dizer isso. Walter é um companheiro aqui do centro, mas é uma figura de linguagem. Eu poderia dizer André, Pedro, Francisco, qualquer um. Sebastião, ainda assim. E a gente fica angustiado. Alguém aqui já ficou angustiado porque não perdoou alguém? Alguém aqui já ficou angustiado porque não entendeu o perdão que aquela pessoa pediu naquela hora? Porque o egoísmo faz a gente dizer, eu te conheço, você não muda. Aí alguém pode dizer a mesma coisa de você, não pode? Pode ou não pode? Pode. Você muda. É só você querer. O nosso compositor caruaruense escreveu uma música que diz assim, faça o bem sem olhar a quem. Não lembraste da música? Faça o bem, sem olhar a quem. Não interessa se é um mendigo ou se é um rei. Se ele precisar de você, sirva. Porque lá no fundo da vida, do pensamento, da alma dele, do coração dele, um dia, quem sabe, se ele encontrar, ele vai dizer, como vai você? Eu tive uma história interessante que aconteceu comigo. Eu conheci um homem muito rico. Ele ainda é um homem muito rico, é um dos homens mais ricos do Brasil. E eu conheci por força do meu trabalho. Eu trabalhava num local e ele foi conversar com a pessoa que estava exercendo o cargo. E ele chegou 1h30 antes da hora marcada. E ficou na minha sala. Eu era chefe de gabinete, bonito, né? Isso quer que eu vou conversar com esse banqueiro? O cara era banqueiro, dono de um banco grande no Brasil. Você não tem nem conversa para conversar com um homem desse. Eu vou conversar o quê? Porque se eu for dizer que eu estou devendo ao banco dele, ele não vai me perdoar. No máximo ele vai dizer, faça um empréstimo, que era para comer mais meus juros aí. Eu disse, bom, eu não vou falar do banco dele, eu não vou falar sobre isso. E aí ele chegou. Quando anunciaram que ele tinha chegado, eu disse, olha, mas a audiência daqui a 1h30, manda o homem para cá. Porque se fosse eu gostaria de ser recebido assim. Aí ele sentou, eu, como vai o senhor, eu não vou dizer o nome dele. Como vai o senhor, tudo bem, tudo em paz, graças a Deus, que bom, prazer em conhecer o senhor. Aí veio aquela história, o senhor é de onde? Aí ele disse, eu sou de tal estado, lá no sul. Ah, é? Mas é da capital? Eu disse, não, eu sou do interior. Sou de uma cidade chamada tal. Não vou dar nenhum spoiler, porque são poucos banqueiros, né? De repente, ele não queria que eu contasse essa história, né? Aí ele disse, eu também sou do interior. Disse, já temos alguma coisa em comum para conversar. Aí eu disse, mas o senhor vai sempre em casa? Ele disse, olha, às vezes, dia de domingo eu vou em casa, porque é de 15 em 15 dias. Porque, por exemplo, quando aqui é dia, na China é noite. Quando aqui é noite, na China é dia. E o banco tem negócio com a China. Então, sábado e domingo na China tem trabalho. As coisas não fecham lá. Então, eu sábado e domingo eu também trabalho no negócio da China. Por quê? Porque ele deu uma explicação lá que não me interessava muito. E aí eu disse, vou pegar ele agora.
E a família, seus filhos, eu já tenho netos. E seu neto, quando eu vejo é uma alegria. Aí eu disse, eu também. Eu tinha, minha neta que está com 14 anos, tinha nascido fazia pouco tempo. Aí vamos falar de neto. Neto para lá, neto para cá, que neto é bom, que é isso, que é aquilo outro. Mas para não ir muito longe, chegou a hora da audiência, era hora marcada, ele foi para a audiência e passou-se. 2 dias depois eu recebi um telefonema da secretária desse cidadão, do dono do banco. Olha, doutor fulano, é o senhor Rubem Júnior? Pois não, o senhor sou eu mesmo. Olha, estou ligando para o senhor que o doutor fulano pediu para confirmar, queria seu endereço, que ele quer mandar um cartão. Realmente ele mandou um cartão muito delicado, agradecendo. Quem não se sente bem com isso? Todo mundo se sente bem com isso. Eu fiz a mesma coisa. Quando eu recebi o cartão dele, mandei um cartão para ele também, dizendo que eu era que estava feliz em ter recebido ele. Anos se passaram. Dia desse, esse homem estava em Recife. E um assessor dele, que me conhecia desde a época desse primeiro encontro, disse, olha, doutor fulano está aqui. Você está onde? Eu estou aqui no meu trabalho. Já não era mais nesse local que eu trabalhava. Aí ele disse, olha, ele vai no mesmo local, tu pode ir lá? Aí eu disse, vou, né? Ele disse que não ia. Continuo devendo a minha lá no banco do homem. Mas é rotativo, entendeu? Não era nada demais também, não. Besteirinha. Não estou devendo nada não, graças a Deus. Na época eu estava, mas hoje não estou mais não. Aí ele chegou, bom, quando eu cheguei, ele tinha acabado de entrar para a audiência aquele ó. Eu liguei, eita danos. E agora? E aí daqui a pouco, depois de quase 1 hora de conversa lá, disseram, cadê o fotógrafo? Para tirar foto lá da audiência, né? Aí abriram a porta do gabinete, eu fiquei na porta do gabinete ali escondidinho. Escondidinho não, querendo aparecer, né? Aí tiraram as fotos, quando tiraram as fotos, ele olhou assim, Rubem Júnior, eu digo, não é possível que esse homem cabe pelo nome. Quem não gosta disso? Agora eu tenho que ter a consciência de que, da mesma forma que esse homem bilionário me conhece e me tratou bem, o garçom no local onde eu fui, seu Rubens, que bom o senhor aqui de novo, olha, estamos felizes. Vou avisar o pessoal da cozinha, esse pessoal trabalhou comigo. Eu não sou cozinheiro, mas eu era o chefe deles. Aí eles, daqui a pouco, desce o cozinheiro. Seu Rubens, que bom que o senhor está aqui, olha, estou feliz que o senhor esteja aqui. O senhor vai trabalhar aqui de novo? Não, muito obrigado, olha, o senhor foi uma pessoa maravilhosa. Esse me deu uma receita de um sorvete de tapioca, uma delícia. Eu nunca acertei fazer, mas eu vou lá como. Aí veja só, tratar a todos de forma igual. É assim que você quer ser tratado? Trate assim. Mas tratar assim não é o estranho rico, não. É tratar assim quem está do seu lado, que lhe chateia de manhã, de tarde e de noite. Aquele filho problemático, aquela nora que faz raiva, porque sogra não gosta de nora. Porque tirou o filhinho de mamãe. Não é assim, né? É assim mesmo. Então vamos fazer com nossas... A sogra tratar a nora, ou o genro, a nora, o genro, seja lá o que for, tratar como você gostaria de ser tratada. Tratar aquele filho do seu amigo como você gostaria que aquele amigo tratasse seu filho. Tratar aquela pessoa como você gostaria que você fosse tratado. Se conseguirmos fazer isso, vamos começar bem o exercício do bem, o exercício do amor ao próximo. E estaremos, sim, dando um passo importante nos ensinamentos do Cristo. Pois, para encerrar, eu quero dizer que se nós conseguirmos estabelecer este clima de paz
não haverá mais nem ódios, nem injustiças, nem dimensões, mas união, concordância e benevolência mútua. Que mundo extraordinariamente bom de se viver. Onde eu não vou precisar mais ver fulano foi preso, para ver se meu vizinho, aquele meu vizinho que bebe, aquele meu vizinho que faz tal, comete tal infração, se ele for preso, a gente fica satisfeito. Eu não disse que ele ia ser preso. Não, gente. Que pena que ele foi preso, que pena que ele não conseguiu suplantar as suas dificuldades. Se a gente conseguir amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amados, viveremos um mundo de paz. E pasmem, estamos a caminho, saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que nós ainda não compreendemos é que tem muito mais notícia boa do que notícia ruim. Quer ver? Para encerrar, já passei da hora aqui. A notícia ruim se repete 20 vezes. Quando não tem, ele pega o que está atrás. Já aconteceu. Não, olha, mas aquele cara. Volta tudo na cabeça da gente. Mas aquela senhorinha que precisou que o cara parasse o carro para ela atravessar a rua, alguém falou. Alguém falou daquela pessoa que veio da casa espírita pedir um auxílio na igreja católica, na igreja evangélica, porque as leis da rua não são iguais, cabe para todos. Então, minha gente, façamos uma coisa que eu costumo deixar sempre no final das minhas falas. Está gordinho? Faça exercício. Coma menos. Está pensando coisa ruim? Faça o bem. Exercite o bem. Se entregue ao bem. Cada coisa ruim que vem na sua cabeça, pense o contrário. Hoje eu estou com raiva de... Não, mas hoje eu vou amar. Mesmo que ele não me ame, mesmo que ela não me ame, mesmo que ele esteja blasfemando contra mim. Amém, eu quero é que ele se dê bem. Porque se ele se der bem... Se não acontecer nada, vai acontecer ele deixar de falar mal de mim. Exercite o bem. Todo dia. Com quem está mais perto de você. Porque às vezes fazer o bem para quem está longe é fácil. O bom mesmo é fazer o bem para quem está perto. E você vê aquela pessoa se modificando. Então faça o bem sem olhar a quem. E quando sair daqui hoje, depois da prece final, depois dos passes, teremos os passos hoje, né? Depois dos passes individuais, saia pensando a quem eu hoje vou fazer a minha prece. Pense naquela pessoa que você não gosta. Faça a prece para ele. Eu tenho certeza que aquela fagulhazinha de luz irá afetar o coração dele. E faça amanhã. E faça depois de amanhã. E faça sempre, até que um dia que você diga, ele é meu irmão. Eu fiz com ele o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Portanto, saímos hoje pensando o que fazer de bem no exercício que está programado para hoje ainda, não é para amanhã não. É para agora. É durante a prece final. Já pense, já mentalize aquele que está precisando da sua ajuda. Porque eu tenho certeza que se você estivesse precisando de ajuda, gostaria de que alguém fizesse a mesma coisa. E eu pergunto, quem entre nós não precisa da ajuda de Deus? Que Deus esteja presente em nossos corações, que Deus esteja presente entre nós, os nossos queridos, nossos fraternos amigos, espíritos encarnados e desencarnados do nosso convívio. Muita paz. Agradecemos a Rubem Júnior pela palestra desta noite e a todos aqui presentes.
Gostaria de relembrar que temos estudo a segunda-feira com o Rubinho sobre o Evangelho. Nas quartas e sábados, às 7h30 da noite, palestras ao público. Vamos ter agora, novamente, esse ano, começando a campanha do quilo, domingo, às 8 horas, quem puder contribuir e ajudar, que compareça aqui do Bezerra. E temos também o sopão no sábado, quem puder contribuir, deixar aqui na Livraria Campeão. E temos estudos na quinta-feira com o Soares, no YouTube, e domingo no YouTube, Espiritismo no Ar, com Soares e Silmar. Vou chamar agora para fazer a palestra final ao nosso irmão Dulcinea, e ao término teremos os passes individuais. Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade e aprendizado, que nós todos consigamos colocar em prática a nossa reforma íntima, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Que a partir do momento que a gente tente e consiga se melhorar, aprender os teus ensinamentos, colocar em prática, tentar viver, primeiramente com os nossos parentes, nossa família, bem, entendermos que todos nós estamos aqui para nos melhorar, para aprendermos, que consigamos conviver com todos em nosso entorno, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos das nossas fraternidade, que a gente consiga aprender contigo, Senhor Jesus, e melhorar cada dia mais, pois é muito difícil o nosso aprimoramento, mas com a fé que a gente pede para ter todos os dias, e nós te pedimos que aumente a nossa fé, a nossa confiança, que a gente um dia a gente vai conseguir melhorar e amar o próximo como o Senhor nos amou. Que assim seja.